Sejam bem-vindos ao podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Guedelha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia. Convidamos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com. Olá e bem-vindos. Hoje o nosso convidado é João Magalhães, cofundador da NOC, e que nos vem falar da sua startup, da internacionalização e também do futuro da telemedicina. Olá João e muito bem-vindo. Para quem nos ouve, em 30 segundos, quem é o João Magalhães? Olá, muito obrigado antes de mais por esta oportunidade. Eu sou o João Magalhães, tenho 32 anos, sou o cofundador e CTO da NOC Healthcare, uma empresa de telemedicina aumentada. Sou médico de formação, leciono também na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tanto no curso de Medicina como em Informática Médica, e tenho como grande objetivo pessoal aproximar cada vez mais a medicina e a tecnologia, criando software que salve vidas. Isso aí é uma dos propósitos da NOC também. E um excelente propósito, João. E a NOC é uma startup com DNA, ADN português. Quer explicar aos nossos ouvintes qual a proposta de valor da NOC? Sim, a NOC basicamente está a criar um novo paradigma na prestação de cuidados de saúde. Portanto, nós hoje em dia o que vemos é uma saúde muito baseada na reatividade, ou seja, vamos procurar cuidados de saúde somente quando necessitamos em último recurso ou quando temos um problema que poderia ter sido prevenido. Não existe esta continuidade de cuidados e existe também muito pouco recurso a ferramentas digitais. Portanto, a democratização do acesso à saúde através da digitalização da saúde. E a nossa grande proposta de valor é a criação de jornadas de pacientes integradas com os cuidados de saúde presenciais. E, portanto, é uma visão mais end-to-end e não somente focada ou na parte digital ou na parte presencial. Criando estas jornadas de pacientes digitais, nós vamos conseguir, e que já conseguimos trazer melhoria na saúde dos pacientes e também diminuição dos custos do lado do pagador, seja este um Sistema Nacional de Saúde ou uma seguradora, por exemplo. Portanto, somos um orquestrador da saúde com um fortíssimo componente tecnológico. Já mencionaste a jornada do paciente, já lá vamos, queremos ouvir seguramente mais sobre isso, mas gostava também aqui que partilhasses com quem nos ouve um projeto muito interessante que tiveram e que desenvolveram com idosos na área da telemedicina. Queres dar aqui um pequeno overview aos nossos ouvintes do que é que fizeram e quais os resultados que atingiram? Sim. Nós, como uma plataforma que cria jornadas de pacientes digitais, nós temos vários tipos de interações que também são importantes de mencionar. Por exemplo, não só a videoconsulta, que é frequentemente associada à telemedicina, mas temos também triagens, temos também questionários validados cientificamente, leituras de parâmetros vitais e muito outro tipo de interações. E então nós criamos um programa específico com estas interações calendarizadas para a intervenção num grupo de idosos na Câmara Municipal de Torres Vedras, em lares de idosos, em que nós criamos estas jornadas digitais com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desses idosos, por exemplo, intercalando consultas digitais, videoconsultas, com consultas presenciais para leitura de pressão arterial, frequência cardíaca, e com isso conseguimos diminuir em 57% as idas aos serviços de urgência e 14% nas admissões hospitalares. Também conseguimos diminuir a pressão arterial elevadas para pressão arterial normais em cerca de 50% dos nossos idosos. Portanto, conseguimos aqui melhorar a qualidade de vida dos idosos e diminuir os custos, porque estes idosos teriam que ser transportados para os hospitais, por exemplo, para terem cuidados de urgência. Este projeto também permite-nos deitar abaixo aquele mito que a telemedicina somente é aplicada para jovens adultos. Não, aqui tem um forte impacto também neste setor dos idosos. E é um excelente ponto, João, realmente essa transversalidade e normalmente as pessoas associam a telemedicina a teleconsultas. Pode explicar a quem nos ouve o que é a telemedicina aumentada e já agora podes ilustrar com números a utilização da vossa plataforma?
Sim, sim. Começo então só pelos números, para terem todos uma ideia. Nós fazemos à volta de 20 mil consultas mensais, ou seja, não só cá em Portugal, mas também em outros 14 países no mundo inteiro. Temos mais de 400 mil interações clínicas, e quando eu falo em interações clínicas, mais uma vez, falo de triagens com inteligência artificial e mesmo com enfermeiros humanos. Temos questionários que podem ser PROMs, Patient Reported Outcome Measurements, PREMs, Patient Reported Experience Measurements, e também scores, que dão uma pontuação, por exemplo, ao risco cardiovascular. Temos leituras de parâmetros vitais pela câmara, temos depois as consultas que podem ser por vídeo, por telefone ou domiciliares, e teremos depois também leituras retiradas de medical devices. E essas todas aglomeram-se, têm um total de 400 mil interações. Agora, voltando a qual é a diferença e porque é que é importante nós falarmos nestas interações todas, porque a telemedicina não é só a videoconsulta em si, não é só pôr um paciente a falar com um médico para tratamento de um cuidado urgente. A telemedicina começa já antes. Existe antes, existe durante, existe após a consulta. Existe, portanto, um acompanhamento que deve ser feito nestes momentos. E ao longo destas interações nós vamos recolhendo dados. Dados esses que necessitam ser processados e são processados por nós de forma a estender a qualidade e o serviço que o médico presta aos nossos pacientes. Isto permite-nos, por exemplo, dar um perfil, ou seja, dar ao médico a noção do tipo de paciente que está a ver. Por exemplo, se estamos a ver um paciente com hipertensão arterial, nós vamos processar dados e vamos demonstrar ao médico aquilo que é necessário para ele ver nesse contexto clínico. Exemplo, demonstrar-lhe qual é que é o risco cardiovascular, as últimas leituras da pressão arterial, da frequência cardíaca, os últimos medicamentos que ele tem tomado. Portanto, estamos a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados por estes médicos, processando estes dados. Isto é o poder da telemedicina aumentada. Portanto, dar superpoderes ao médico para que ele possa fazer um melhor diagnóstico e possa atuar preventivamente nestes pacientes, melhorando a sua saúde e diminuindo os custos ao sistema. E agora, o futuro que nós pretendemos, esta telemedicina aumentada será a base para o futuro, que na NOC já é o presente, na realidade, que são as terapêuticas digitais, em que nós conseguimos criar estas jornadas de pacientes tendo em vista a melhoria do paciente em determinada doença. Por exemplo, temos o caso do burnout, temos o caso de hipertensão arterial e poderemos ter outros casos como a diabetes. João, e para permitir todas essas interações que acabaste de referir e também para processar os dados de forma mais eficaz, a interoperabilidade de sistemas julgo ter aqui um papel muito importante, mas também é um dos grandes desafios, acredito, na aplicação da tecnologia na área médica. Como é que a NOC encara este desafio e qual é a tua perspectiva no panorama do Sistema Nacional de Saúde? Portanto, como nós fazemos jornadas digitais integradas, esta é a parte integrada que é bastante importante, precisamos de conseguir comunicar com outros sistemas de saúde. E o problema aqui existe, já é um problema bem conhecido na área da saúde, é esta interoperabilidade, ou seja, nós conseguirmos falar todos a mesma língua entre diferentes sistemas. A minha tese de mestrado, por acaso, é exatamente nessa área, portanto é um assunto bastante close to my heart, e o que nós vemos é que existem standards de interoperabilidade que estão a ser aplicados a nível mundial, como o FHIR HL7, temos o OpenHR, e que estão a ganhar tração e que a NOC já os implementa e que já os acompanha há bastantes anos e que já os insere no nosso sistema. O que nós estamos a ver é que a aplicação destes estándares globalizada ou mesmo a nível regional terá uma lógica top-down, portanto terá de partir dos governos forçar, digamos, a aplicação destes estándares. E quando isso acontecer, a NOC já está preparada para comunicar. Portanto, o nosso software já tem em conta estas tendências futuras e prevemos que num horizonte de 5 anos a maior parte dos sistemas já aplicará alguns destes standards e os sistemas que saibam
saibam falar estes estándares terão uma vantagem competitiva bastante grande e permitirá esta democratização dos dados de saúde e ainda tornará mais forte esta proposta da telemedicina aumentada. Esta interoperabilidade e o desafio regulatório muitas vezes travam a ida de empresas para o estrangeiro, nomeadamente na área da saúde. No entanto, vocês na NOC têm apostado muito fortemente na expansão internacional. Agora aqui umas perguntas, João. Para onde se estão a expandir e como é que estão a abraçar este desafio? Nós, neste momento, temos escritórios em Portugal e no Brasil, em Curitiba, mas estamos presentes noutros 14 países. Portanto, nós aqui temos 2 modelos de negócio, basicamente, que nós usamos, que é o modelo de SaaS, de licenciamento da plataforma, que elimina muitas barreiras à entrada, porque tem uma capacidade de integração com sistemas existentes, mais uma vez usando APIs e estes estándares de interoperabilidade, e também a nossa plataforma tem capacidade de customizações. Portanto, estas customizações serão essas adaptações à parte regulatória local. Temos, por exemplo, prescrição eletrónica, que é um caso bastante evidente. Temos também leis de proteção de dados que são específicas de cada país. Temos também pagamentos, ou seja, métodos de pagamento que possam ser utilizados. E depois temos a própria customização de funcionalidades que querem ou não ser ativadas para determinado cliente. Portanto, é uma plataforma white label, permite este modelo de software as a service de licenciamento da plataforma. Depois temos também o modelo B2B2C, digamos, em que existe a venda, o licenciamento não só da plataforma, mas também do acesso a uma rede médica bem treinada para os cuidados de telemedicina. Para além disso, nós aplicamos estándares internacionais de segurança, por exemplo, como a ISO 27001. Portanto, tentamos que a nossa plataforma seja global, a plataforma é global, mas ao mesmo tempo configurável para este âmbito regulamentar local. Na vossa plataforma temos falado aqui muito sobre a jornada do paciente. Vamos falar um pouco mais então sobre isso, João. Sabemos que trabalham com grandes grupos de saúde, como por exemplo os Lusíadas. Queres explicar aos nossos ouvintes quais os passos que um utilizador encontra ao entrar na vossa plataforma e como melhora a experiência da utilização do doente? Sim, não só trabalhamos com o Grupo Lusíadas, não só também trabalhamos cá em Portugal com a Medicare e outras seguradoras também, e com seguradoras como, por exemplo, a Advance Care do Grupo General. Em termos do caso específico dos Lusíadas, e para entenderem a simplicidade, são videoconsultas de especialidade que estão integradas no sistema do hospital. Mais uma vez, esta capacidade de integração bastante importante, em que a nossa aplicação, que é web, portanto é tudo baseado em web, permite ao utilizador fazer marcações de videoconsultas que depois despoleta uma jornada de paciente para a telemedicina, em que esse paciente receberá notificação por SMS e por e-mail de quando a sua consulta irá ocorrer. Portanto, existe uma fase antes em que ele recebe a confirmação da consulta, é convidado a visitar a sua área de cliente, em que poderá fazer upload de relatórios clínicos, poderá fazer leituras de parâmetros vitais através da câmara, ou seja, sem haver necessidade de qualquer aparelho. Poderá também fazer teste do seu hardware, poderá experimentar a triagem e poderá parar, digamos assim, a videoconsulta. Assim que chega o momento da consulta, recebe via SMS e e-mail um link que tem bastante acessibilidade. Porquê? Porque basta clicar naquele link e em 2 ou 3 passos já está dentro da consulta. Isto é muito importante porque nós temos cerca de 30% das pessoas que utilizam a nossa plataforma têm mais de 65 anos. E, portanto, este componente de não haver a necessidade de uma grande literacia digital é muito importante para nós, porque mais uma vez queremos aumentar a acessibilidade e democratizar o acesso aos cuidados de saúde e portanto toda esta jornada é bastante simples e permite a qualquer um entrar numa consulta. Para além disso, nós temos também consultas em que adicionamos uma camada, por exemplo, de triagem, em que temos enfermeiros que utilizam a nossa plataforma de inteligência artificial
para triar os casos e conseguir direcionar o paciente de uma forma eficaz aos cuidados de saúde que são mais apropriados ao caso em questão. Por exemplo, se estivermos a falar num caso de uma renovação de prescrição e o paciente não necessita de ir a cuidados presenciais, pode resolvê-lo por uma videoconsulta simplesmente. Também se estivermos a falar de uma constipação ou de uma gastroenterite, também a maior parte destes casos podem ser facilmente resolvidos através de uma consulta remota por vídeo. E então nós, para terem uma noção, e em alguns dos nossos clientes em que aplicamos este modelo, conseguimos uma eficácia em que consultas que iriam ser presenciais passaram a ser remotas, com, muito importante, uma satisfação do cliente bastante elevada e com a resolução do caso clínico em concreto, sem haver necessidade de mais intervenções. Portanto, aqui não estamos só apenas a tornar mais eficiente por tornar eficiente, mas estamos claramente a resolver o caso e, em muitos casos, até a melhorar a qualidade de prestação dos cuidados de saúde do que seriam presencialmente. Portanto, 30% destes casos conseguiram ser redirecionados para cuidados remotos, o que é algo bastante importante e que a grande escala pode trazer um benefício grande a pagadores, a sistemas nacionais de saúde e a seguradoras e ao próprio paciente que vê o seu problema resolvido e tem uma boa qualidade na prestação de cuidados de saúde. E falando em benefícios, e também na tua resposta, João, falaste em literacia digital, que é também um dos nossos objetivos neste podcast de Cruzamento. Vamos pegar aqui num ponto, e fala-se muito em inteligência artificial e na possibilidade de esta eventualmente substituir, e vista aqui como uma ameaça, alguns profissionais de saúde. No entanto, e achámos muito interessante, referiste que não é a inteligência artificial que ameaça os profissionais de saúde, em uma conversa que tivemos anteriormente, mas são os profissionais de saúde que não sabem sobre esta tecnologia, ou que sabem, os que sabem vão substituir os que não sabem. Queres elaborar um pouco mais esta ideia, João? Sim, claro. Nós não queremos de todo substituir médicos, nem isso não faz sentido nenhum para nós. O que nós vemos é que estas ferramentas digitais vêm empoderar os médicos e mesmo os próprios pacientes na prestação de cuidados de saúde. Portanto, nós estamos a abordar esta questão, por exemplo, como o caso em que mencionei, não só até no trabalho do médico, mas até poderíamos estender isto aqui para profissionais de saúde, como enfermeiros, como no caso que mencionei anteriormente, em que temos uma triagem humana, ou seja, com enfermeiros, em que eles têm a ajuda de ferramentas digitais que lhes ajudam no processo, ou seja, que ajudam a processar uma quantidade de dados bastante elevada e a diminuir o seu erro e aumentar a sua eficácia. Portanto, vemos a inteligência artificial como uma extensão do trabalho médico, do trabalho do profissional de saúde, dando-lhe superpoderes. E aqui temos dois pontos principais que eu gosto sempre de mencionar, que a inteligência artificial permite. Um que é a redução da carga burocrática e outro que é o apoio à decisão. Portanto, na redução da carga burocrática, nós pretendemos que o médico passe mais tempo a focar-se no paciente, e mais uma vez esta visão centrada no paciente, e menos tempo em tarefas administrativas. Temos aqui exemplos em que temos o médico muitas das vezes no consultório presencial em que ele está a falar para o computador e não está a falar para o paciente, e nós queremos aqui facilitar o trabalho do médico para ele falar mais com o paciente e olhar para o paciente, mas menos nestas tarefas administrativas desnecessárias. E então nós queremos usar esta telemedicina aumentada para conseguir reduzir esta carga burocrática. Para além disso, no apoio à decisão, temos, por exemplo, gerar alertas através da análise de vários dados que o médico não consegue fazer no momento da consulta e que teria de ver consultas passadas e pensar na hora. Fazer cálculos de risco também são muito difíceis de fazer na prática clínica do dia-a-dia, e em que nós conseguimos, sim, evidenciar a informação mais importante no momento dessa consulta e tendo em conta o perfil do paciente, e que depois requerem sempre a validação desse profissional de saúde, do médico neste caso. Portanto, quem tem a decisão final e quem faz a interação é o profissional de saúde, o médico, e portanto esta tecnologia apenas surge como uma ajuda. Portanto, há uma lógica de centrar sempre os cuidados no paciente e
Isto permite a continuidade dos cuidados que surge de uma forma estruturada e programada e por isso previsível. E nesta segunda série do podcast, estamos a focar-nos no cruzamento entre a tecnologia, saúde e sustentabilidade, como referimos. Se falássemos com o João daqui a 10 anos, como é que ele nos descreveria as mudanças que estas áreas trouxeram ao mundo? E porquê, João? Eu julgo que a sustentabilidade, em relação à sustentabilidade, a indústria está numa fase de consciencialização e nós queremos muito acompanhar essa fase e estamos a acompanhar bastante de perto. E, por exemplo, a telemedicina para nós pode surgir como uma arma muito forte na questão da sustentabilidade, porque é um potencial redutor da pegada carbónica. Por exemplo, 90% das consultas, cerca de 90% das consultas que nós fazemos são de telemedicina e estas consultas poderiam ser consultas presenciais em que requeriam a deslocação aos locais de saúde e todos os second order effects que daí adviriam e, portanto, facilmente conseguimos ver aqui o componente de sustentabilidade entrar em ação. Para além disso, a solução digital é paperless, que também pode ser outro argumento a favor, mas mais uma vez digo, nós estamos a acompanhar de perto e queremos acompanhar esta evolução no campo da sustentabilidade. Para além disso, no futuro, juntando todas essas áreas, nós estamos a ver os cuidados de saúde cada vez mais descentralizados e com um forte componente digital. E, portanto, estas jornadas de paciente iniciarão e continuarão muito neste braço digital da saúde, sendo só completados ou sendo complementados e completados com os cuidados presenciais em hospitais e clínicas, assim que nós consigamos detectar os casos de intervenção de forma preventiva através das ferramentas digitais, em que a NOC surge como o grande prestador nessa área. Portanto, esperamos que as evoluções nesta área possam levar, no final do dia, a um acesso mais universal e igualitário à saúde. Portanto, pretendemos democratizar este acesso à saúde. Democratizar o acesso à saúde, João. Muito obrigado. Queremos, de facto, agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Hoje o nosso convidado foi João Magalhães, cofundador da NOC, e que nos veio falar da sua startup, da internacionalização e também do futuro da telemedicina, entre muitos outros temas. Mesmo a última pergunta, João, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online? Podem encontrar no meu LinkedIn, portanto tem João Magalhães, NocCare, e também podem enviar através do meu e-mail, joão@noccare.com, e estou disponível para qualquer parceria, projetos de investigação também, porque é um componente muito forte também na NOC, e qualquer troca de ideias que seja interessante. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, João. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. Convidamos também a subscrever a nossa newsletter. Despeço-me e até à próxima conversa. Até breve.